Fala pessoal, beleza? Fiz um vídeo com uma dica de como obter um bom modelo de gesso para as suas restaurações indiretas. Confere o vídeo! Bom pessoal, então vamos lá, vamos para a ação. Minha balancinha está aqui, é uma balança comum, aquela que você encontra em casa de R$1,99, bem simples. Vamos ligar nossa balança. Eu vou usar esse recipiente de vidro para poder pesar o gesso. Você vai ver que vai aumentar o número da balança pelo peso do vidro. Vamos zerar esse recipiente, vamos zerar o valor. Eu vou começar a colocar meu gesso. Ó. Vamos de pouquinho em pouquinho. 20, mais uma colherzinha, 41, 66, 87. O fabricante recomenda, pelas instruções dele, que nós utilizemos 100 gramas de pó. Então vamos colocar 100 gramas de gesso aqui, ó. 100 gramas de gesso. O meu gesso já está pesado, o próximo passo é a água. De acordo com as recomendações também do fabricante do gesso, ele pede que a gente coloque 19 ml de água. Então eu tenho essa proveta aqui de plástico graduada. Então eu fiz uma marquinha ali onde está escrito 19 ml, eu marquei com uma caneta retroprojetora para facilitar na hora que eu for encher com a água. Bom, depois que a gente pesou o gesso e mediu a água, mensurou a água, antes da gente espatular, a gente tem que preparar a nossa moldeira, o nosso molde para receber o gesso. Então, primeiro de tudo, com estilete, esses convencionais, a gente vai cortar essa rebarba de silicone que ultrapassou a borda da moldeira. Isso daqui não é interessante para a gente, porque esse carocinho que forma aqui, essa elevação de silicone, ela atrapalha no assentamento da moldeira. Então pode ser que ela fique bamba na área onde ela está tomando presa, isso é bem ruim. Então vamos cortar nos dois lados. Deixamos tudo prontinho, então aqui está tudo pronto. Você pode ver que está cortado rente a moldeira, isso não atrapalhou a minha área de trabalho. Todos os dentes que eu preciso estão dentro da moldeira, por isso é interessante eu selecionar uma moldeira condizente com o tamanho da boca do meu paciente. Tá? E uma outra dica que eu dou, esse aqui não é o caso, mas se acontecer com você tiver essas áreas aqui onde o alginato ou o silicone não copiou a moldeira, não chegou em contato com a moldeira, se isso aqui cair gesso, o gesso gruda e não sai, você tem uma dificuldade muito grande de tirar, de sacar esse modelo. Então o que você pode fazer? Massinha de modelar infantil, você vai calçar essa moldeira. É mais fácil que cera, tá? Cera você precisa de lamparina, gruda no gesso, gruda na moldeira, que é bem facinho de tirar. Ó. Então você colocou a massinha de modelar, agora aqui pode cair gesso que não tem problema nenhum. Aqui eu já deixei separado todos os instrumentais que nós vamos usar. Grau ou cubeta de borracha, uma espátula de lâmina de ferro, ó, ela é de metal, não é aquela espátula de plástico, ela é só para alginato. A água já está aqui na nossa pipeta e o gesso está mensurado, está pesado na nossa balança. A técnica correta é a gente primeiro colocar a água na cubeta e aí a gente vai saturando essa água com o pó. Vamos colocando. E agora vem a espatulação de forma vigorosa, mas no início lenta para incorporar todo o gesso no líquido. À medida que ele vai incorporando, eu vou aumentando a velocidade de manipulação. Eu não preciso espremer esse gesso contra as paredes da minha cubeta como eu faria com o alginato. Eu só vou misturando e ele vai ficando de forma homogênea. Esse aqui é o aspecto do meu gesso pós-manipulação. Está vendo que todo o líquido foi incorporado.
e está pronto para uso. Então chegou agora a hora da gente verter o gesso nesse molde. Então eu vou usar para isso uma espátula 7, que ela é bem, ponta bem pequenininha. Porções de gesso têm que ser pequenas e colocadas sempre no mesmo ponto. Então eu vou eleger esse ponto aqui na anterior para sempre estar vertendo o gesso. E daqui ele vai se espalhar para todo o restante do meu molde, tá bom? Então, lá, quando eu terminei de completar toda a cervical dos meus dentes, eu posso desligar o meu vibrador e eu vou completando com o gesso de forma manual. Eu pego uma porção de gesso agora com a espátula e vou raspando de encontro as minhas paredes do molde, desta forma. Se eu quiser dar uma ajeitadinha no gesso, fazer com que ele escorra um pouco, eu ligo e desligo o meu vibrador. Aqui ele já ajeitou de novo. Nessa hora não é importante o gesso ficar bonito, e sim ele copiar toda a área de molde. O gesso na medida correta, na proporção correta, ele fica firme, então eu consigo colocar porções dessa maneira. Veja que eu não estou colocando o gesso no céu da boca, eu não vejo necessidade nisso, principalmente se for um modelo troquelizável, se esse modelo for troquelado pelo técnico, ele vai com certeza ter que recortar toda essa área de céu da boca de gesso que você fez. Então, para facilitar o trabalho dele, a gente não coloca, não precisa colocar. Aqui eu me preocupo em ajeitar o gesso, que ele copie bem o fundo de sulco. E depois que tomar preso eu posso recortar isso num recortador de gesso, ficar bonitinho. Bom pessoal, então nós deixamos tomar preso o gesso de 1 a 2 horas. E esse aqui é o resultado final. Vamos sacar o modelo do silicone. É importante que a gente deixe um pouco esse gesso para cima do silicone para que a gente tenha uma pegada na hora de sacar o modelo. Ó. E esse aqui é o resultado final. Então a gente consegue observar, ó, que nos dentes, na área de interesse, nós não temos nenhuma bolha. Então eu tenho um modelo fiel, com um gesso bem vertido, bem compactado. E esse é o resultado final. Espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma maneira e até uma próxima.